Nós estamos lendo nesses dias a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E na porção que hoje a liturgia nos reserva, o apóstolo diz: irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Isso é maravilhoso. O apóstolo ainda diz: agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. O apóstolo está no meio de tribulações, está no meio de perseguições. São Paulo muito sofreu por causa da palavra, mas ele diz: a alegria da vossa fé me faz reviver. O fato de que vós estáis firmes é aquilo que me conforta, me traz alívio. Diz mais: como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Muitas vezes nós precisamos pensar no quanto a nossa fidelidade pode impactar o coração de outras pessoas. Assim como, por exemplo, um casal às vezes se estranha, começa a passar ideias ruins na cabeça, tem vontade de ir embora, mas olha para os seus filhos e diz: o que meus filhos vão pensar de mim? Eu tenho que ser fiel por causa deles. E aí de repente aquilo muda. As coisas voltam a ficar bem. A crise passa. Do mesmo jeito, nós precisamos pensar quanto a nossa fidelidade a Deus pode impactar na vida dos outros. Por exemplo, a fidelidade à nossa vocação. Quantas vezes nós corremos a tentação de tomar um outro rumo, ou de nem abraçar a nossa entrega. Mas aí nós pensamos: e a igreja de Deus? E o povo de Deus? E aquelas pessoas que poderiam se converter por minha causa? Então nós voltamos à fidelidade. E ao mesmo tempo, essa fidelidade é o que fortalece a vocação de tantos irmãos, tantos sacerdotes, por exemplo, que se sentem às vezes mal, em crise, mas vem à igreja fiel e recobram as forças. Vêm os progressos na sua comunidade e revivem. Vêm como as pessoas estão crescendo na vida espiritual, estão abandonando o pecado, estão abraçando Jesus Cristo, estão se convertendo e dizem: eu estou me sentindo alegre, com uma alegria espiritual. A nossa fidelidade, queridos irmãos, é muito importante para Deus, para os pastores, para os nossos outros irmãos. A Escritura diz que um irmão ajudado pelo outro irmão é como uma cidade amuralhada, guarnecida de muros. Porque quando eu olho para o lado e vejo que um irmão está lutando, tanto quanto eu, está querendo servir a Deus, está querendo crescer em santidade, está querendo crescer em graça, embora enfrente dificuldades, tribulações, a gente diz: vale a pena. É como São Paulo no meio das provações dizendo: eu estou aqui,
sendo provado, sendo triturado, passando por dificuldades mil, mas vale a pena. Os fiéis de Tessalônica mostram para mim que vale a pena. Vale a pena passar por tudo isso, porque eu vejo a igreja de Deus edificada, eu vejo a igreja de Deus fortalecida, eu vejo a igreja de Deus confirmada na fé. Diz ele: noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. É maravilhoso escutar isso dos lábios do apóstolo. Noite e dia rezamos efusivamente. Rezamos com fervor. Rezamos com intensidade para vos rever e completar o que ainda falta em vossa fé. A nossa fé, por mais que do ponto de vista doutrinal seja completa, afinal de contas nós todos cremos naquilo que afirmamos no credo, sempre pode crescer, sempre pode ser completada do ponto de vista sobrenatural. Ou seja, a nossa fé pode ser mais intensa, pode ser mais viva, pode ser mais ativa, pode ser mais vigorosa, pode ser cheia de força. A nossa fé pode crescer. Uma fé forte é uma fé em que a nossa alma está tão agarrada a Cristo que nada nos separa dele. Uma fé forte é uma fé em que a realidade de Deus predomina sobre a realidade que está do lado de fora. O nosso mundo interior é mais intenso do que o mundo exterior. As realidades espirituais têm mais peso do que as realidades materiais. Uma fé firme, uma fé vigorosa, uma fé vibrante, é uma fé que arrasta as coisas do invisível para o visível. É uma fé, como diz a carta aos Hebreus, que dá substância às coisas que se esperam. Essa fé pode crescer em nós de dia para dia, quando nós nos impregnamos da graça de Jesus Cristo, quando nós somos saturados do seu amor, quando a nossa vida está completamente absorvida por Ele. São Paulo dizia: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Ele podia dizer que Cristo vivia nele, porque ele vivia na fé. Ou seja, a fé é a sua nova morada, a sua nova residência. A fé é o seu habitáculo, o lugar onde ele reside. A fé é aquele ambiente no qual ele está verdadeiramente implantado. Por isso ele pode dizer aos Tessalonicenses: quero ir rever-vos e completar o que vos falta na fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Ou seja, não é apenas a fé que pode ser aumentada. O ágape, o amor de Deus, o amor fraterno, pode crescer, pode se desenvolver. E não apenas pode, como deve crescer, deve se desenvolver. O apóstolo diz que o amor entre vós e para com todos cresça cada vez mais. Nós precisamos nos perguntar: qual é o quilate da minha caridade, do meu amor? Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz que o amor é paciente. Eu sou paciente.
O amor é bondoso. Eu sou bondoso? Eu julgo sempre com misericórdia e amor? O amor tudo suporta. Eu suporto tudo? Ou eu reclamo, ou eu murmuro. Que o amor cresça. Cresça até se transformar em nós, como que na substância da nossa alma. Que não haja em nós nenhum sentimento de alteração, de mudança, de enraivecimento, de obscurecimento interior. Que nós não sejamos afetados pelo rancor, pelo ódio, pela raiva. Que nada disso tenha predomínio sobre nós. Mas o amor de Deus nos preencha de tal modo que Ele seja a única coisa que vaza da nossa vida, que escorre, que escapa, que se expele. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O que São Paulo está dizendo é que quando Jesus voltar com todos os santos, quando Ele chegar, um dos temas dessa carta é a vinda do Senhor. A palavra vinda do Senhor, no grego é a palavra parousia. E parousia indicava nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, quando o imperador chegava repentinamente num lugar, com toda a sua tropa, com todo o seu exército. Era uma chegada. Era a presença real, imperial, que de repente vinha ali para acertar as contas, para resolver tudo. É como se de repente aqui nessa rua chegasse o governador do estado com toda a polícia para acertar as contas com todo mundo. Uma coisa tremenda, impactante. Quando o Senhor vier com todos os seus santos, o que Ele quer encontrar? Uma santidade de São Paulo sem defeito, sem que falte nada a ela. E o que é uma santidade sem defeito? É uma santidade que é feita de uma fé completa e de uma caridade transbordante. A nossa fé em Cristo tem que ser completa, total, absoluta, uma confiança irrestrita. Ele nunca falhou, Ele não falhará conosco. Nós podemos confiar nele de olhos fechados. Ele é o nosso Deus. Ele é tão real quanto a coisa mais concreta que nós possamos tocar. Ele é o próprio Deus encarnado, Ele morreu em nosso lugar, é Ele que nos dá intimidade com o Pai e o Espírito Santo. Nós temos que crer com todo o nosso coração, mas ao mesmo tempo crescer numa caridade que se torna cada dia mais intensa, mais efetiva, mais fervorosa por Deus e pelos irmãos, sem jamais dar abrigo em nosso coração a nenhum sentimento de maldade, ao mínimo sentimento de rispidez, de amargura. Se a doçura da caridade crescer em nós, se a doçura do amor crescer em nossa alma e estiver fundada sobre uma fé firme e vigorosa, nós poderemos apresentar ao Senhor aquela santidade sem defeito que Ele espera encontrar em nós no dia da sua parousia, no dia do seu retorno, quando Ele vier com todos os seus santos. Que Ele nos confirme na fé e na caridade, e então, somente então,
nada nos faltará.